meus amores? Muito bem. Iniciamos então mais uma aula de Biologia para o 8º ano. Essa é a nossa segunda aula do módulo 11 e nós estamos trabalhando o sistema locomotor ossos. E eu sou a professora Margot. Bom, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o esqueleto, né? Vimos tipos de esqueleto também e começamos a abordar a questão do esqueleto ósseo. E nós comentamos que nesta aula, então, nós começaríamos a falar então sobre os ossos e sobre as suas funcionalidades. Então, primeiro, em relação aos ossos, a gente precisa lembrar que antes mesmo da gente colocar aqui, a gente já lembrando da questão dos ossos, né? Não só o osso que a gente visualiza lá nas carnes quando a gente vai consumir, mas o nosso próprio osso, ele é rígido, não é isso? Então, os ossos, eles são estruturas rígidas. Agora, é importante se colocar também que, apesar desses ossos, eles terem essa característica rígida, justamente por isso, a gente, claro, não tem tanta facilidade de se quebrar um osso, né? É difícil para se quebrar um osso. Mas, apesar dessa rigidez, há essa rigidez para que ela tenha essa característica de se não quebrar com tanta facilidade, não só por conta da presença do cálcio, mas principalmente também por conta da presença do colágeno que a gente vai ter lá dentro desse osso, né, na constituição desse osso. Aí você pode dizer assim, professora, o que é colágeno? Um exemplo assim bem simples para a gente poder lembrar. Sabe a gelatina que você consome? Tem aquela textura assim, bem molenga. É colágeno? Então, os nossos ossos, a gente também tem na constituição, além dos minerais, né, do cálcio, na sua grande composição, a gente vai ter dentro dessa constituição também o colágeno, que vai dar uma resistência. Aí quando a gente fala assim, resistência, bom, isso quer dizer então que ele vai ser bem duro, por isso que não vai quebrar de jeito nenhum. Também, mas não só isso, porque mesmo se não tivesse colágeno, ainda assim poderia ser bem duro no nosso osso. Porém, se não tivesse colágeno, quebraria com muita mais facilidade. O que o colágeno vai fazer? Ele vai dar essa resistência para que ele não quebre com tanta facilidade, mas porque à medida que possa haver alguma situação em que haja necessidade de uma distensão ou uma maior pressão neste osso, haja uma certa presença de elasticidade, né? Pouca, mas a gente vai ter a presença de uma elasticidade muito menor, claro, do que se for comparar com a cartilagem que nós comentamos na aula anterior. Mas a gente tem a presença de uma elasticidade ali também, de um pouquinho, justamente para que esse osso não quebre com tanta facilidade. Senão quebraria com um simples, você pegar e na hora que dobrasse, quebraria com muita rapidez. Tá? Então, a presença desse colágeno acaba dando um pouquinho mais de maleabilidade e dificultando, então, fazendo com que esse osso não quebre com tanta facilidade. Tá? Então, é importante a gente saber que na constituição desse osso, além do cálcio em sua maioria, né, da composição desse osso, a gente vai ter também a presença lá do colágeno. Aí sempre você vai lembrar da gelatina para poder associar e lembrar do que é esse colágeno, tá bom? Para ter mais ou menos uma ideia do que seja essa textura, de como é o colágeno. Bom, mas são estruturas rígidas, né? Então, por isso tem essa dureza também. Apresentam formas variadas. Os nossos ossos têm formas variadas. Nós temos ossos longos, ossos curtos, ossos mais achatados. Né? Então, nós temos diversas formas dos ossos. Os ossos, por exemplo, se vocês forem comparar o osso aqui do dedinho com o osso presente no braço de vocês, é diferente. O comprimento,
né, é muito diferente, um é mais curtinho, o outro é mais longo. Então a gente tem ossos bem distintos. Os ossos do crânio são diferentes também dos ossos presentes nos nossos braços, tá? Então eles apresentam formas diferentes. São vasculares. Então, os ossos a gente vai ter a presença de vasos. Não é à toa, eu nunca quebrei um osso. Mas, se você já tiver quebrado um osso, você certamente sentiu dor. Você sentiu dor porque a gente vai ter a presença de vasos. Então, esses vasos sanguíneos, eles passam ali dentro dos nossos ossos. Os nossos ossos, eles também precisam ser nutridos. Nesse processo de nutrição, a gente sabe que a circulação sanguínea tem uma função essencial. E, por isso, é muito importante essa vascularização dos nossos ossos. E aí a gente vai para as funções. Bom, os nossos ossos têm funções, então, no nosso corpo, muitas funções. E muito importantes. Tá? Eles não estão ali de enfeite. Eles têm uma funcionalidade essencial no nosso organismo. Então, a primeira delas, a sustentação. Já pensou se não tivéssemos ossos no nosso corpo, como seria? Se fosse só músculo, né? Essa estrutura, nossa, seríamos uma massa, que nem uma meleca, né? Uma ameba, talvez. Então, os ossos, eles dão essa sustentação para o nosso corpo, né? Essa estrutura. São importantíssimos, né? Então, para isso, para dar essa sustentação para a nossa musculatura, né? Dar essa estabilidade. São importantes para a movimentação, para que haja movimentação dos nossos braços, para que a gente possa dançar, correr, fazer ginástica, praticar um esporte. Os ossos são fundamentais. Não apenas os músculos, mas os ossos também. À medida que a gente faz todos esses movimentos, os ossos, os músculos, todos eles estão se movimentando, né? Então, eles são importantes nesse processo. Proteção. E nós já comentamos isso na aula anterior, quando a gente viu o Gerald, lembra? Que eu mostrei o Gerald para vocês. Mas se a gente for pensar no nosso corpo num todo e nos sistemas, né? Por exemplo, no nosso sistema respiratório, nosso sistema cardíaco, eles são protegidos por ossos, né? O osso do externo, as nossas costelas. Se a gente for pensar no nosso sistema nervoso, o nosso cérebro é protegido por uma caixa craniana. Então, a gente tem ossos protegendo também todos outros órgãos, né? Que também é muito importante. Então, tem essa função de proteção também no nosso corpo. Reserva de sais minerais. Então, a gente já sabe que os nossos ossos, eles são constituídos, em geral, em sua maioria, pela presença do cálcio. Bom, então, a gente sabe, deduz que os nossos ossos, ele também é uma fonte de reserva de cálcio. Beleza. Mas, além do cálcio, também os nossos ossos são fonte de reservas de potássio, de magnésio. Então, nós temos aí uma importante fonte de reserva de sais minerais nos nossos ossos. Tá? Isso é muito importante. Uma vez que o nosso organismo ele está deficiente de cálcio, por exemplo, é lá nos nossos ossos que o nosso organismo ele vai buscar essa fonte. Então, começa um processo de degradação, digamos assim, desses ossos, para que esse cálcio ele possa, então, entrar na corrente sanguínea e ser levado caso haja necessidade, haja uma deficiência e haver um equilíbrio, então, desse cálcio no nosso corpo. É fundamental para a produção das células sanguíneas. Se a gente for observar aqui nesse desenho que foi feito, vejam que aqui a gente tem, onde tem todos esses pontinhos vermelhos, a presença de medula óssea vermelha. E essa medula óssea vermelha que vai produzir as células sanguíneas. Tá? Então, lá no osso, nós vamos ter também a produção, né, nesse tecido ósseo, a produção de células sanguíneas. E também a gente vai ter aqui uma contribuição com o nosso crescimento. Bom,
Mas na frente, quando a gente for falar de sistema endócrino, quando a gente for trabalhar a questão dos hormônios, a gente vai ver a atuação de alguns hormônios na questão do nosso crescimento. Mas é importante de se falar também que esse crescimento ele vai se dar lá nos ossos, né? E a gente vai já falar um pouquinho disso quando a gente for chegar aqui na questão do desenho. E esse crescimento ele vai se dar lá nos ossos. Então esses ossos eles vão crescer. Então você pensa, um bebê, né, quando ele nasce. Quando ele chega na fase adulta, ele continua com os ossos do mesmo tamanho quando ele era bebê? Não, né? Aqueles ossos eles cresceram, certo? Os seus ossos hoje, eles não estão muito maiores do que quando comparado à fase quando você era bebê? Eles estão maiores, porque eles cresceram. Então, houve esse crescimento por conta da presença aqui desse disquinho, tá? Esse disco epifisário que está aqui marcado em verdinho, que a gente vai já comentar sobre ele, tá bom? Então, há também essa função aqui no crescimento do indivíduo. Então, aqui são as funções desses ossos que a gente vai guardar. Guardem aí que depois, ao longo das aulas, a gente vai estar sempre comentando um pouquinho sobre essas funções. E aqui, então, a gente tem um desenho de um osso, para que a gente possa conhecer partes desse osso. Então, esse osso ele foi dividido em epífise, que são as extremidades, e diáfise, que é esse meio do osso, que a gente vai chamar que seria o corpo do osso, tá? Essa parte aqui do meio do osso, o corpo, nós vamos chamar de diáfise. E as extremidades, as pontas, tá? Então essas extremidades aqui do osso, nós vamos chamar de epífise. É na epífise que nós vamos ter a presença da medula óssea. É aqui na epífise também que nós temos uma situação que é diferente, para uma característica que é diferente aqui da diáfise. E aí eu vou lembrar de novo lá do ossinho da galinha. Digamos que você está lá consumindo a coxa do frango. Já teve curiosidade em morder o osso? Depois, claro, quando você está lá comendo, seja aquele frango cozido, ou assado, enfim. Mas já teve curiosidade em morder o osso? Se você morder aqui nessa extremidade e depois tiver a curiosidade de morder aqui nessa parte do corpo deste osso, você vai ver que a textura é diferente. Essa parte aqui, ela é mais molinha, digamos assim, ela tem uma textura um pouco mais molinha do que essa daqui. Aqui é constituído por um osso esponjoso, um tecido esponjoso. Então, aqui é um tecido ósseo esponjoso, aqui a gente tem um tecido ósseo compacto. Ele é mais rígido do que essa extremidade. Então, essa extremidade, o que a gente vai chamar de esponjoso? Se você for lembrar da esponja que a mamãe usa para poder lavar a louça, ela não apresenta como se fosse poros, uns buraquinhos. Aqui também a gente vai ter, e vocês podem visualizar isso em casa da próxima vez quando forem consumir uma carne de frango, por exemplo. Então a gente vai ter como se fossem vários buraquinhos, tá? E ali a gente tem esses poros, é onde a gente vai ter a presença então dessa medula, tá? Armazenada. Então aqui a gente tem essa característica desses poros que vai dar justamente essa porosidade, essa característica de ser esponjoso. Então ele acaba sendo mais molinho quando comparado com essa parte aqui que é mais rígida, é mais compacta, acaba sendo mais durinho, tá? Então a gente tem essa diferença de tecido neste osso, nessa constituição, tá bom? Deste osso. Então super importante saber disso, que o osso a gente tem uma diferença de constituição em seus tecidos, tá?
Então, há essa variação. Observem também, e aí a gente comentou, né, dessa questão da presença desse disco epifisário, tá? Aqui na região da epífise. Esse disco epifisário, a presença dele vai caracterizar se este indivíduo ele ainda está em fase de crescimento ou não. Então, quanto maior a presença quanto maior o disco epifisário, quer dizer ainda que mais tempo esse indivíduo ainda tem para crescer. Quanto menor vai ficando, quanto mais fininho vai ficando esse disco epifisário, menos tempo esse indivíduo ainda tem para crescer. Quando esse disco epifisário sumir, quando ele não estiver mais presente aqui nesse osso, quer dizer que esse indivíduo ele já parou o crescimento, né? Então ele já cresceu, o que ele tinha que crescer. Então, a presença desse disco epifisário também, ele dá a característica, ele diz, né, se esse indivíduo ainda está em fase de crescimento ou não. É a partir dele que a gente vai ter o crescimento deste osso, deste indivíduo. Aqui também neste desenho a gente consegue observar, veja, que aqui a gente tem um envolto de todo ele, eu coloquei na cor laranja, que nós vamos chamar de periósteo. Esse periósteo é como se fosse uma membrana de revestimento. É como se fosse, não, é uma membrana de revestimento de todo este osso. E ele tem uma função muito importante, tá? Esse periósteo ele vai ter essa funcionalidade de nutrir esse osso, tá? De contribuir no processo de nutrição externa deste osso. E também, caso haja uma fratura nesse osso, é esse periósteo também que vai contribuir no processo de restituição desse osso, fixando, né, então, as células que vão constituir esse tecido, para que possa, então, auxiliar na reconstituição desse osso e resolver aquele problema da fratura que aconteceu. Tá? Então, esse periósteo tem uma função muito importante aqui nesse osso, tá bom? Então, super importante essas questões que a gente estava abordando aqui nesse conhecimento um pouquinho das partes que constituem o osso. Essa foi a nossa segunda aula. Espero vocês na nossa próxima aula também. Claro que a gente ainda vai estar abordando a questão do sistema locomotor sobre os ossos. Ainda temos uma terceira aula pela frente. Até breve, meus amores.